Olá, vamos ser felizes? Crises de transformações. Sempre quando nós escutamos essa palavra ou vivemos esse fato, crises, naturalmente que isso nos desconforta muito. É uma coisa que eu costumo dizer que no olho do furacão nunca é agradável a tal da crise. Mas o fato é que não tem como negar que a nossa vida ela é feita exatamente dessas crises de transformações, né? Nós vivemos essas crises 24 horas por dia. Então, se você parar para analisar, se você é solteiro e casa, é uma crise, porque a sua vida vai mudar, não é? Se você não tinha filhos e a sua esposa engravidou, a sua vida começa novamente a mudar a partir do momento que a sua esposa anuncia que está grávida. Quando esse bebê nasce, a sua vida vai mudar radicalmente, né? Então, o que eu quero mostrar podemos chamar todo esse movimento que eu acabei de citar de crises. O detalhe é que em cada movimento desse, se você é solteiro e casa, isso quer dizer que você está recebendo uma oportunidade para se ajustar ou para se adequar a uma nova forma de viver. Você era solteiro e agora você está casado. Então você precisa de se ajustar a essa forma de viver com uma outra pessoa. No momento em que a sua esposa anuncia que está grávida, novamente existe uma crise de transformação, porque existe uma necessidade de mudança na relação do casal. Sexualmente, por exemplo, pode ser que a vida sexual fique muito melhor, mas pode acontecer que a vida sexual fique muito pior. De qualquer forma, você precisa de se ajustar ao momento da gravidez, por exemplo, da sua esposa. E quando o bebê nasce, quando o seu filho nasce, outra crise de transformação. Perdão, outra crise de transformação, porque você precisa se adequar completamente a uma outra forma de viver, a uma outra pessoa que passa a fazer parte da família, que antes era só você e a sua esposa, e agora passa a ter uma terceira pessoa, que é o seu filho, a sua filha. Então, o que eu quero mostrar é que todo esse movimento, quando acontece, você, na verdade, recebe, podemos dar o nome de crises de transformações, e você recebe uma oportunidade exatamente para se ajustar, uma oportunidade para mudar, uma oportunidade para transformar e encontrar uma outra forma de viver. E dentro da psicologia transpessoal, quando nós falamos de crises de transformações, e quando eu digo que 24 horas por dia nós vivemos essas crises, é 24 horas por dia. Por quê? Quantas pessoas, e talvez você já tenha vivenciado isso, depois, por exemplo, de um acidente de carro, tá certo? Ou qualquer outro tipo de acidente, quebrar uma perna, sofrer algum tipo de lesão, e depois desse acidente mudam radicalmente a vida, tá certo? Ou depois de passar por uma doença e conseguir superar e se curar dessa doença, também tem uma guinada total na vida e uma mudança radical na vida. Então o que eu quero mostrar é que existe o tempo todo na nossa vida essas crises de transformações, e repetindo que são oportunidades que nós temos para fazer uma mudança, uma transformação, uma adequação ao momento em que nós estamos vivendo, ao momento presente. Agora, repetindo o que eu disse no início, no olho do furacão, é óbvio que de repente não é uma coisa agradável, não é uma coisa gostosa, mas ela é necessária, e essas crises de transformações fazem parte do nosso processo evolutivo, do nosso crescimento espiritual, psicológico e emocional, não é? Então, o que seriam então essas crises, né? Falta de dinheiro, tá certo? Falta de emprego, estar desempregado, muito dinheiro, né? Doenças, acidentes, divórcio,
casamento, nascimento dos filhos. Aí você talvez me pergunte, mas espera aí, então tudo que eu estou vivenciando é uma crise? Eu não vou dizer que tudo, mas eu posso afirmar para você que a maioria das coisas que nós vivemos no dia a dia são essas crises de transformações. Então nós temos uma oportunidade, repetindo, de adequar ao momento presente, de se ajustar, de encontrar uma outra forma de viver, né? Que seja com alguém, sozinho, com outras pessoas, não importa, né? Mas são essas crises. Agora, o que é o grande detalhe que vai fazer grande diferença? Primeiro, é a sua flexibilidade, a tal resiliência. Por quê? Se você tem um perfil de ser uma pessoa rígida, inflexível, naturalmente que quando você passa por essas crises de transformações e tem uma oportunidade de se ajustar, de se adequar ao momento presente, porque alguma coisa mudou e você precisa de se ajustar ao momento em que você está vivendo. E se você não usa de flexibilidade, ou você está inflexível, ou está muito rígido, você vai sofrer muito exatamente porque não consegue se ajustar. E não se ajustando, não tendo flexibilidades, não se adequando ao momento presente, existe, obviamente, um risco muito grande de rupturas, tá certo? De inadequação e, consequentemente, dissolução de sociedades, de casamento, de relações, ou seja, existe uma necessidade muito grande que você desenvolva a sua flexibilidade, a resiliência. Por quê? Sem essa flexibilidade, você não consegue exatamente se ajustar e se adequar. E como já dizia Darwin, não é o mais forte e nem é o mais inteligente que vai sobreviver, né? Mas o que vai vencer, o que vai sobreviver é exatamente o que conseguir se ajustar, se adequar e que tiver mais flexibilidade. E é isso desde a criação, quando começou a criação do mundo, e vai ser assim até o fim dos tempos, né? Ou seja, os mais flexíveis, os que têm mais capacidade de se ajustar, de se adequar ao momento presente, esses sobrevivem. Esses são os fortes, tá certo? Agora, os que se julgam fortes e que se tornam rígidos demais, esses vão sucumbir, né? Hoje e em qualquer momento passado foi assim, no futuro vai continuar sendo dessa forma, né? E a outra questão que eu quero colocar para compartilhar com vocês dessa questão das crises de transformações é a questão da consciência. Então nós temos duas questões importantes aqui agora. Existe uma questão dentro da psicologia transpessoal que nós chamamos de urgência espiritual. E quando eu estou dizendo espiritual, eu não estou dizendo nada religioso, né? No sentido de totalidade, espiritual no sentido de totalidade. Então existe a urgência espiritual e existe a emergência espiritual. Para as duas situações, para a urgência espiritual e para a emergência espiritual, as crises de transformações que eu acabei de citar, elas já estão acontecendo. O detalhe é que quando você vivencia a urgência espiritual, você não tem consciência do para que essas crises estão acontecendo. Ou seja, você não consegue ter consciência do aprendizado que essa crise traz para você. E, consequentemente, você não consegue fazer uma transformação e uma adequação. Ou seja, resumindo, na urgência espiritual, a crise já está acontecendo e você não tem consciência do para quê. Na emergência espiritual, a emergência aqui não é no sentido de urgência. A emergência que eu cito aqui espiritual é no sentido de emergir para a consciência. Então, a emergência espiritual, a crise de transformação é a mesma da urgência, é igual,
O fato é que na emergência vai emergir para sua consciência o para quê desta crise. Ou seja, você consegue entrar em contato e ter consciência do aprendizado que esta crise de transformação traz para você. Ou seja, no momento em que você tem consciência do aprendizado, você consegue se ajustar, você consegue se adequar ao momento presente, porque alguma coisa mudou, e aí você então consegue se ajustar e se adequar. Então, resumindo, se você vivencia a urgência espiritual, e é o que a maioria das pessoas está vivendo, porque as crises já estão acontecendo e há muito tempo, né? E você não tem consciência do aprendizado, você vai ficar repetindo essa mesma matéria, você vai ficar batendo nessa mesma tecla e vai ficar vivendo essa mesma crise, porque ela vai ficar se repetindo, né? Quando você entra na emergência espiritual, é como se você fosse aprovado, ou seja, você passa de ano, você avança na vida. Então, quando você entra na emergência espiritual, você passa a ter consciência do para quê dessa crise. Você passa a ter consciência do aprendizado dessa crise. E tendo o aprendizado, repetindo, você consegue exatamente fazer a transformação, você consegue fazer a mudança, você consegue se ajustar e se adequar ao momento presente. Então, repetindo, e para finalizar, o que é importante é você ter consciência do aprendizado dessa crise. Existe um para quê, ou seja, existe um propósito maior para essa crise. E 2, existe uma necessidade que você tenha a flexibilidade, a resiliência de se adequar ao momento presente, de fazer mudanças exatamente para se adequar ao momento presente. Se essa mensagem foi útil para você, compartilha com seus amigos, porque isso vai nos ajudar bastante. Gratidão!